No Saber Direito desta semana, o professor Juarez Júnior traz um curso sobre direito processual administrativo. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as fontes do direito disciplinar, a responsabilidade funcional, as sanções e transgressões disciplinares, o devido processo legal disciplinar e o julgamento e controles interno e externo do ato disciplinar. A aula 1 começa agora. Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Juarez Júnior e vou conversar com vocês hoje aqui sobre os temas do controle disciplinar interno da administração pública. Nós vamos falar especificamente sobre os processos regulares, sobre as sindicâncias e sobre o processo administrativo disciplinar. Esse trabalho nós vamos desenvolver ao longo de alguns encontros nossos aqui e esses encontros a gente vai evoluir desde a matéria do tema até as relações processuais, as incidências dessa relação processual com outras áreas do direito e aí a gente vai conseguir evoluir a partir disso. Uma coisa interessante que a gente precisa levar em conta com relação a esse tema é que é um tema pouco estudado e em poucas universidades do país esse tema é abordado nos cursos de graduação e normalmente as pessoas que manejam o direito, elas têm um contato com esse tema em cursos específicos que tratam dessa temática ou em pós-graduações que se aproximem um pouco mais. Na graduação é muito raro no Brasil a gente ter essa dificuldade, essa proximidade com a disciplina nos cursos de graduação. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou graduado em Direito e tenho mestrado na área de Direito e Gestão de Conflitos e também estou agora concluindo um doutorado em Políticas Públicas. Essa área do controle disciplinar da administração pública surgiu para mim quando, em 2007, eu fui trabalhar num órgão de controle disciplinar da segurança pública no estado do Ceará. E, a partir daí, nunca mais eu me afastei desse tema e tenho procurado discutir com vários colegas, também disciplinaristas, sobre essas temáticas do processo disciplinar. Vai ser uma oportunidade que nós teremos aqui de conversar sobre esses temas, que são temas muito caros, tanto para as pessoas que já estão no serviço público, quanto para aquelas pessoas que manejam o direito e trabalham no cenário dessas sindicâncias e desses processos administrativos disciplinares. Para o pessoal que está se preparando para concurso também, isso é muito importante, não só pelo fato de que alguma matéria dessa é abordada nas provas de seleção dos concursos, como especialmente para o desenvolvimento da vida profissional do indivíduo, quando ele chega lá e ele está dentro do serviço público e passa a ter responsabilidades administrativas disciplinares. E aí é muito bom conhecer esse tema, porque poderão integrar comissões de processo disciplinar ou poderão estar envolvidos de alguma forma em algum processo disciplinar e é muito bom que tenha conhecimento do que está acontecendo, que cenário é esse. E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas, tá? A gente vai discutir ao longo dos blocos que vamos desenvolver aqui os temas do processo disciplinar e eles vão avançando à medida em que a gente vai discutindo, se aprimorando ainda mais em cada um desses temas. Para o momento especial de agora, nós vamos conversar sobre as fontes do direito disciplinar. Então nós vamos entender por que de onde é que esse direito se origina, qual é a objetividade desse direito. E aí a gente não pode avançar sem conhecer esses fundamentos, sem conhecer aonde o direito disciplinar se propõe a trabalhar, qual é a objetividade desse ramo do direito. E aí a gente vai conseguir, com certeza, conciliar todo esse conteúdo jurídico com a prática, com a atividade funcional de cada um dos servidores. E a gente vai, com certeza, avançar bastante nesses temas. Quando nós vamos trabalhar o tema do controle disciplinar da administração pública, o importante é a gente lembrar que como existem várias carreiras no serviço público, essas várias carreiras no serviço público elas são completadas por servidores que nem sempre têm formação jurídica. Então, uma das coisas especiais com relação ao processo disciplinar é o formalismo moderado e a linguagem simples. Então, eu vou tentar falar aqui ao longo dos nossos encontros sobre esse tema, que é um tema do direito, mas eu vou tentar falar numa linguagem muito simples, muito acessível, para que as pessoas que estão assistindo também, que não têm formação jurídica, consigam acompanhar os temas que a gente vai discutir aqui, porque, como eu disse, nem sempre o controle disciplinar é manejado por pessoas que têm conhecimento sobre o direito para manejar esses temas.
Esse trabalho nós vamos desenvolver de uma forma bem específica. Vamos trabalhar ao longo desses dias e vamos avançando para que a gente tenha realmente a qualidade do conhecimento e, ao final, a gente consiga entender esse universo do controle disciplinar interno da administração pública. E uma das coisas importantes que a gente tem que começar a trabalhar, antes mesmo de entrar no conteúdo específico do tema, é a objetividade desse ambiente. Qual é a objetividade do direito disciplinar? Por que ele acontece? Por que ele existe? Qual é a finalidade desse direito disciplinar? Então, a gente vai conversar sobre isso, já pontuando, por exemplo, qual é a origem do direito disciplinar, de onde é que ele origina. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui como é que esse direito disciplinar se originou e de onde é que ele surge e qual é o objetivo dele e onde ele pretende chegar. Quando nós trabalhamos o direito disciplinar, a gente tem que lembrar o seguinte: a estruturação da administração, quando ela aconteceu, né, na evolução social, quando o Estado se organizou e aí os normativos administrativos começaram a surgir e a administração passou a ter uma visão técnica da sua dinâmica, o principal poder que surgiu para o exercício dessa atividade foi o poder hierárquico. O poder hierárquico é aquele poder de estratificação de mando. É aquela ideia de que quem manda, o que manda, para quem manda, né? Então, essa estratificação de mando, ela está situada dentro do ambiente do poder hierárquico. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que toda vez que a gente tem uma determinada função administrativa como essa, que é oriunda do poder hierárquico, a gente precisa ter efetividade desse poder hierárquico. E aí surge o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele nada mais é do que uma decorrência do poder hierárquico que serve como um instrumento para dar efetividade ao poder hierárquico. O poder disciplinar, ele surge para dar efetividade ao poder hierárquico. Imagina que você tenha poder hierárquico para estratificar o mando e você não dispõe de nenhum mecanismo que faça com que esse poder hierárquico tenha efetividade. Então ficaria uma coisa no vazio, né? Não necessariamente as pessoas sujeitas a esse poder hierárquico iriam atender a esses comandos, a esses mandos, né, da administração. Então, o poder disciplinar vem para dar esse controle, né? Se você infringir todo o normativo que foi construído pelo legislador para a dinâmica daquele órgão administrativo, você poderá ser sancionado, poderá ser processado e sancionado. Então, essa característica do poder disciplinar é dar efetividade ao poder hierárquico. Uma outra coisa importante com relação a esse tema é que, ao final dos processos disciplinares, que a gente vai discutir em outros blocos sobre esse tema com mais profundidade, mas eu já vou adiantando para você já ir se situando dentro desse universo que, para alguns, pode ser uma coisa nova. Você talvez, algum de vocês, pode ser que não tenha tido ainda nenhuma uma aproximação com o tema do processo disciplinar. Então, quando o poder hierárquico se socorre do poder disciplinar para garantir a sua efetividade, é possível que, pelos mecanismos clássicos desse instrumento que é que é manejado dentro do poder disciplinar, a gente tenha a imposição de sanção disciplinar. E a sanção disciplinar, ela tem também uma objetividade. Assim como o poder disciplinar tem uma objetividade geral, a sanção disciplinar também tem uma objetividade geral. Eu estou adiantando para vocês já assim, a sequência para a gente ter para a gente se situar nesse cenário do controle disciplinar da administração pública e dos seus instrumentos. Mas nós vamos ter um momento em que vamos aprofundar mais essa questão, tanto do poder hierárquico, do poder disciplinar, quanto da natureza da sanção disciplinar e para onde é que essa sanção disciplinar vai. Mas ela tem um objetivo. Então, a sanção não é aplicada tão somente porque está escrito na norma, há um querer dessa norma, há uma intencionalidade. E essa intencionalidade a gente vai trabalhar ao longo desses encontros e vamos avançar, vamos conseguir avançar sobre esses temas e conseguir passar para você uma noção bem mais acurada daquilo que diz respeito ao controle disciplinar da administração pública. Nós vamos, nesse primeiro encontro, nós vamos conversar sobre as fontes do direito disciplinar. Nós temos que entender de onde é que vem esse direito disciplinar, como é que ele se suporta, qual é a sua base, né, fundamental, de onde é que ele vem exatamente. E aí essa base fundamental, a gente vai avançar nesse estudo para poder situar cada um de vocês nesse tema do direito disciplinar, inclusive com a sua base, com os seus fundamentos, com as suas origens, para a gente saber o que é que
nós vamos trabalhar com certeza. Quando nós estamos trabalhando no qualquer ramo do direito, qualquer que seja o ramo do direito, a gente tem que se socorrer dos seus fundamentos. Temos que entender a origem, temos que saber de onde vem, qual é a dinâmica, inclusive, da sua origem, como é que ela se suporta, quais são as colunas de sustentação de cada uma dessas fases do direito. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que, como fonte material do direito disciplinar, está o próprio Estado, né? O Estado com toda a sua estrutura de dinâmica, de funcionamento. O Estado, ele funciona como a fonte material de tudo aquilo que surge, que regra, que coloca, impõe limites, e tudo parte do Estado como fonte material. E aí a fonte processual, as fontes que são as fontes que vão fazer com que a gente trabalhe realmente o tema do processo disciplinar, são as fontes que nós conhecemos como a Constituição Federal, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis ordinárias, aí vem para os normativos internos da administração pública, como é o caso dos decretos, das portarias, das diretrizes. Tudo isso constitui fonte processual, né? Fonte processual para o processo disciplinar, para o direito disciplinar, como fonte processual, fonte adjetiva, vamos dizer assim, né? Para o pessoal do direito também não sentir falta de um termo mais apropriado para o direito. Então, a fonte adjetiva são as fontes que trabalham principalmente os processos. Não deixando de lembrar que nessas fontes adjetivas também tem conteúdo material, tem também normativos que regulam a funcionalidade, não só a parte processual, mas a regularidade também está contida nesses normativos que cuidam da parte processual do controle disciplinar da administração. E aí, um aspecto interessante que a gente precisa trabalhar é com relação aos princípios. Quais são os princípios da administração, quais são os princípios que regem a administração e por que é que eles têm efetividade, como é que eles trabalham. E aí eu vou fazer aqui uma digressão com vocês para que a gente consiga compreender exatamente o alcance desses princípios, né, como fonte processual, como fonte informativa do processo disciplinar. E aí, quando eu trabalho nos princípios, eu tenho uma ideia interessante com relação à evolução desses princípios. Os princípios, eles tiveram uma evolução social, né, sociológica, e essa evolução aconteceu na seguinte frequência, né? Os princípios, numa fase bem anterior, os princípios, eles funcionavam como uma inspiração, apenas como uma emanação, algo que inspirava o legislador, para que o legislador produzisse normas, produzisse leis que tivessem sob o efeito dessa inspiração principiológica. Então, o princípio não aparecia nas normas, ele não aparecia escrito, não era positivado nas normas, ele era só uma inspiração para o legislador. O legislador, quando ia construir a norma, ele construía a norma orientado, inspirado por essas fontes principiológicas, pelos postulados, né, do direito e postulados gerais. Ele trabalhava em função disso. A quadra social foi avançando, e aí no avanço dessa quadra social, da própria sociedade como um todo, os princípios passaram agora a ter uma conformação um pouco diferente. Eles passaram a continuar inspirando o legislador continuava tendo essa noção, essa aproximação com as fontes principiológicas para construir as suas normas, mas ele passou a colocar no próprio texto das normas esses princípios. Então, o princípio antes era só uma informação, era uma inspiração. Na fase positivista, isso era na fase pré-positivista. Na fase positivista, os princípios passaram a também integrar o texto das normas, tá? E aí, nessa integração das normas, nessa coisa de participar da norma no texto normativo em si, isso já foi um avanço muito grande, porque os aspectos meramente interpretativos do legislador passaram agora para o operador da própria norma, né? Porque o princípio já estava lá descrito. E aí a quadra social avança um pouco mais, e nesse avanço da quadra social surge a fase pós-positivista, que é a fase que nós vivemos hoje, que é uma fase em que os princípios eles passam a ter efetividade direta, independente dele ter inspirado o legislador, independente dele estar positivado na norma, ele tem a força, tem a efetividade pela sua existência, pela sua concretude, né? No caso concreto, ele tem esse caráter de
fornecer para o administrador a ideia de como aplicar aquela norma de uma forma mais específica a partir desse conhecimento que ele tem dos princípios e da existência ou não dele nos normativos, tá? Se a gente avançar aqui nos princípios constitucionais, né, a gente vê no artigo 37 da Constituição, vou fazer uma leitura rápida para você aqui, ele diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, a gente vai tentar colocar para vocês aqui esses princípios com a aplicação direta aos contornos da administração pública. A gente vai colocar para vocês aqui o princípio da legalidade inicialmente. Nessa sequência de princípios, a gente conversar primeiro pelo princípio da legalidade. Bom, o que é que a gente tem a dizer para você sobre o princípio da legalidade? A legalidade a gente entende na administração pública que é a baliza principal de toda a atuação da administração pública, né? Então, a legalidade, ela traz para o administrador, para todos aqueles que integram a administração, ela traz o balizamento, é como se fosse um contorno de possibilidades de atuação da administração dentro desse aspecto. O professor Arnaldo Vasconcelos, ele dizia, era um grande jurista, já falecido, cearense, meu conterrâneo. O professor Arnaldo Vasconcelos, ele falava muito, ele tem um livro dele chamado Teoria da Norma Jurídica, em que ele fala que a aplicação, não é exatamente desse texto, mas é mais ou menos isso que ele diz. Ele diz que a aplicação da norma, da interpretação literal da norma, a pretexto de cumprir o princípio da legalidade, pode provocar inúmeras injustiças. Então, a gente, quando se depara com um texto normativo, a gente tem que compreender qual é a influência que esse texto tem sobre esses princípios que eu havia falado, se esses princípios eles dão legitimidade àquela norma para ser aplicada. Por isso que existe o controle de constitucionalidade nesses temas de aplicação da norma, né? Que a Constituição, naquele rol que eu falei para vocês das fontes adjetivas, a Constituição está lá também, as fontes informativas também do processo disciplinar. A Constituição é a primeira que aparece, depois vem as leis, como eu falei para vocês, vem as leis, vem os normativos produzidos pela própria administração. Então, o princípio da legalidade ele tem que ser compreendido de uma forma em que ele esteja de acordo com a emanação, a inspiração desses princípios também. Você pode ter, por exemplo, uma norma que ela é absolutamente inaplicável, né? Você tem, porque o texto literal, a literalidade dessa norma, ela não contemplou todas as hipóteses, e aí você acaba sem saber aonde essa lei alcança, né? Que é o professor José Armando da Costa fala muito disso quando ele fala de massa de incidência das normas, né? Quando ele diz que uma norma, um texto normativo, ele pode alcançar mais do que a sua literalidade, sob as influências dos princípios, ou ele pode alcançar menos que a sua literalidade, também por influência desses princípios. Então, a lei, ela está lá, o texto da lei, mas ela não necessariamente, a aplicação dela é rigorosamente o seu texto, né? Quando nós estamos tratando de processo disciplinar, a gente tem só que se lembrar que essa massa de incidência das normas, essa modulação da norma, né, em função dos princípios, ela nunca pode acontecer quando nós estamos trabalhando as restrições de direito, né? Quando eu tenho restrições de direito, eu não posso ficar modulando essa temática. Mas quando eu estou falando de ampliação de direitos, é possível, sob a influência desses princípios, a gente fazer uma modulação e a norma alcançar mais do que a sua literalidade ou alcançar menos do que a sua literalidade, tá bom? E aí a gente vai passar agora para conversar com vocês sobre o princípio da impessoalidade. Logo na sequência, né? Até tem aquela sequenciazinha que o pessoal dos concursos gosta muito, que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vamos nessa sequência que eu acho que fica mais interessante para a gente trabalhar. A impessoalidade é um princípio que diz muito a respeito à atuação do controle da disciplina, né, interna da administração pública, porque a impessoalidade ela tem dois caráteres interessantes. Ela tem que ter um registro na sua origem, a impessoalidade originária, e também no destinatário, a impessoalidade destinatária. Então, quando o agente público, né, trabalha, quando ele está lá executando a sua tarefa, é um ser humano, obviamente que é um ser humano, mas ele está fazendo tudo aquilo em função da atribuição do seu cargo. Por isso que nós temos a substituição, né? Alguém entra de férias no serviço público, esse alguém sai,
humanamente sai, vem um outro humano e assume as mesmas atribuições daquele que entrou de férias e a vida segue. Então, essa impessoalidade, por quê? Porque os atos são produzidos por uma pessoa, obviamente, mas em função das atribuições do cargo. Então, a impessoalidade originária se registra aí. E a impessoalidade destinatária é que esse ato produzido, ele tem que alcançar a todos em iguais condições legais, mas variando de acordo com cada caso, obviamente, porque o princípio da igualdade, né, ele não trata todos iguais, até porque se a gente tratar todo mundo igual, a gente não vai ter um resultado igualitário. A gente só tem um resultado igualitário se a gente tratar todos desigualmente na medida das suas diferenças, das suas desigualdades. Para, ao final, você ter um resultado igualitário. Então, essa impessoalidade, ela registra isso, né? Você precisa trabalhar, por exemplo, e aí os princípios eles ficam se socorrendo um do outro para ganhar dimensão maior ou menor. A impessoalidade, no tema do processo disciplinar, ela é aferida quando eu estou trabalhando na publicidade, que é o próximo, que é um dos princípios que eu vou falar aqui um pouco mais adiante. Né? A publicidade vai dar transparência para que haja um controle da impessoalidade, para saber se aquele servidor público está agindo com impessoalidade mesmo, se ele é capaz de agir com impessoalidade. Imagina um ato administrativo produzido por um indivíduo, pelas atribuições do seu cargo, direcionado para um familiar seu direto com algumas regalias, por exemplo. Quando esse ato entra no princípio da publicidade, o controle social vai mostrar que aquele indivíduo não podia produzir aquele ato, porque aquela pessoa, que era o destinatário do ato, é uma pessoa próxima a ele e ali teve conteúdo discricionário e ele favoreceu, por exemplo. O controle ocorre nesse manejo desses princípios, ok? Então, a gente vai avançar nesses princípios agora e aí a gente vai falar da moralidade. A moralidade é a base social dos atos administrativos. Então, a moralidade ela está ali no centro de toda a discussão, porque não basta que os atos sejam legais, impessoais, nem que eles sejam publicados, né, publicizados, e também que eles sejam eficientes. É importante que a moralidade, e aí tem até uma coisa que às vezes eu gosto de levar para os meus alunos, que não é à toa que ela está no meio ali dessa sigla, do LIMP, né? Está bem no meio, como se ela fosse uma coluna de sustentação ao centro, né? Então, a moralidade, a sociedade espera que os atos administrativos produzidos pelas autoridades sejam atos desprovidos de interesses, desprovidos de vantagens pessoais, desprovidos de improbidade, sejam atos legítimos, verdadeiros, né? Praticados na direção do interesse comum. Isso é um aspecto interessante que a gente precisa trabalhar, né? E aí, a gente volta aqui para o princípio da publicidade, né? Vai para o princípio da publicidade. O princípio da publicidade trata sobre a divulgação ampla dos atos administrativos, né, para que a sociedade exerça realmente o controle. E no processo disciplinar, que é o nosso tema específico aqui, a publicidade ela fala muito alto, ela fala bem alto, principalmente com os normativos mais modernos que nós temos, como é o caso da Lei de Acesso à Informação, né? A publicidade fala muito alto no processo disciplinar, principalmente na sua instauração, que é o momento que a gente vai falar, e vai ter um momento para a gente falar exatamente sobre isso, na instauração, mas eu já posso dar uma adiantada para vocês aqui, que é o momento em que você define a comissão processante, você delimita o raio apuratório, né? E aí, esse momento do processo disciplinar precisa de publicidade, porque justamente nessa hora há um controle social desse ato para saber se aquela comissão tem legitimidade para processar aquele servidor, né? Ou se há algum vício ali, né, de impedimento, ou de suspeição, algo dessa natureza, que a gente vai se aprofundar no momento oportuno. Eu estou já adiantando porque as nossas conversas aqui, elas não conseguem ser exatamente separadas em módulo. Eu tentei criar aqui alguns módulos, mas só que a gente vai precisar ficar sempre se socorrendo de um conceito, e às vezes é um conceito que eu nem falei ainda, mas eu vou me aprofundar mais adiante. Então, a publicidade, ela também, além desse início da instauração do processo disciplinar, ela fala mais alto, e ela fala mais alto também quando eu publico o resultado de todo o processamento, né? Durante o processo, há uma mitigação em alguns pontos, principalmente quando eu estou em órgãos de estratégia, como órgãos de segurança pública ou de defesa nacional, algo dessa natureza, a gente tem que ter uma certa restrição, e aí ela continua sendo publicizada, os termos são publicizados, mas para um universo mais restrito. Mas o ponto inicial, que é da instauração, e o ponto final, que é o do resultado do processo, eles têm publicação ampla
e a gente fica sabendo realmente o que é que aconteceu durante todos esses processos que são conduzidos. E aí a gente fala, por último, desses princípios da Constituição, a gente fala, por último, da eficiência. Há uma confusãozinha que a gente faz, vez por outra, aí, do princípio da eficiência com a eficácia. A eficácia, ela está muito mais voltada para o resultado. E a eficiência, não. A eficiência está voltada para o desenvolvimento da atividade. Então, quando você tem uma atuação administrativa que cumpre todo o protocolo, que segue todas as regras, nos prazos corretos, né, viabilizando todos os acessos que as pessoas precisam ter na administração, especialmente no processo disciplinar, eu estou ali contemplando o princípio da eficiência. Não há compromisso da administração com o resultado. Se o servidor vai ser absolvido, se ele vai ser condenado, não há compromisso da administração com isso. Isso é o resultado do processo que vai dizer, né? Mas a administração tem um compromisso com a dinâmica desse processo. Processos que demoram muito, né, sem nenhuma justificativa, certamente eles estão ofendendo o princípio da eficiência, porque a dinâmica não está sendo atendida da forma mais adequada. Então, nesse conjunto, nesse bloco dos princípios da Constituição, a gente já tem uma noção bem mais aproximada de como é que é tratado esse tema sobre os aspectos principiológicos. Mas aí vem os princípios gerais do direito, que são princípios de espectro mais valorativo, mais amplo, né, que alcançam também as normas disciplinares e também os princípios gerais do direito. Eles servem de fonte informativa para os processos disciplinares. A gente não pode deixar de lado esses princípios, né, além dos princípios do artigo 37 da Constituição, né, principalmente, por exemplo, com razoabilidade, proporcionalidade, principalmente. Eles vão estar, né, sempre trabalhando em função desses temas para poder fazer o contorno, estabelecer o contorno realmente de efetividade dessas normas. A gente precisa avançar com relação a isso, né? Então, visto aí essa parte dos princípios exatamente, nós vamos avançar no nosso tema para que a gente tenha mais uma noção ainda mais aproximada de como é que vai trabalhar esse tema aqui até o final dos nossos blocos, tá bom? Deixa eu ver o que é que a gente vai falar agora. Vamos falar um pouco sobre autotutela, né, que também tem uma correlação direta com os atos da administração pública. O que é que significa autotutela? Significa que a administração pode rever os seus atos, né, ela pode rever o ato produzido, né, ela pode revogar um ato administrativo produzido quando há algum vício de proporcionalidade ou de razoabilidade e ele foi construído por aspectos discricionários, né, aquele aspecto em que a administração tem uma margem de atuação e aí o ato não foi bem construído, é possível que a administração revogue esses atos. Ou então a administração poderá anular os seus atos quando esses atos são produzidos contrariando lei, contrariando uma norma, né, já descrita, positivada, e aí o ato foi, ao arrepio dessa norma, ele foi produzido a si mesmo, então a administração pode anular esse ato. Veja que a anulação tem a ver com os atos produzidos vinculados às leis, e a revogação tem a ver com os atos que são produzidos por discricionariedade, né? E aí há uma discussão se a administração pode ou se ela deve anular os seus atos viciados, né, com ofensas aos normativos. A meu ver, quando o ato tem um vício legal, quando há uma distorção desse ato sob o ponto de vista legal, a minha compreensão é de que a administração deve anular esse ato. Ela não tem a faculdade de anular. Quando é uma desproporção na discricionariedade, por exemplo, ela pode revogar o ato. Mas quando nós estamos tratando de anulação, a meu ver, isso aí devia acontecer de forma compulsória, obrigatória, para a administração rever esse ato. Deixa eu ver aqui o que é que a gente vai falar mais adiante. Vamos falar sobre a continuidade, né? A manutenção ininterrupta do serviço público. A continuidade é justamente a administração, ela tem que continuar a prestação de serviço. Eu havia falado aqui no início do bloco, tinha falado que há essa transferência de atribuição quando você precisa se ausentar da atividade administrativa. Isso é para dar suporte justamente à continuidade. O órgão não pode parar porque fulano entrou de greve, não, entrou de férias, né, ou então adoeceu, algo dessa natureza, e aí o órgão parou, porque aquela pessoa não está lá. Isso não atende a essa continuidade. A presunção de legitimidade, ela diz respeito à administração, quando produz os seus atos. Esses atos eles têm
eles têm uma aceitação, uma receptividade imediata. Então, os atos praticados pela administração têm presunção de legitimidade. Então, mesmo que o ato lhe pareça estranho, pareça algo que não seja tão voltado para o interesse público, enquanto ele não for discutido no judiciário, esse ato tem presunção de legitimidade. Então, os atos administrativos, eles têm essa presunção de legitimidade, né? Eu havia falado para vocês sobre discricionariedade, mas a discricionariedade é preciso a gente voltar um pouco aqui para poder pontuar um pouco mais, né? A discricionariedade é a margem que a administração tem para atuar dentro de limites maiores, né? E esses limites estão balizados pela oportunidade e pela conveniência, né? Conveniente e oportuno a produção do ato, o ato será produzido, com certeza. Mas essa discricionariedade, ela não é uma discricionariedade porque você quer, né? Você não quer ser discricionário. Você é discricionário porque a própria lei, ela estabeleceu que para a atuação em determinados setores, em determinados ambientes, a administração dispõe de uma margem de discricionariedade. Eu não sou discricionário porque eu amanheci o dia, hoje eu vou ser discricionário, vou fazer as coisas agora do jeito que eu pensar, do jeito que eu achar correto, não. Eu tenho que recorrer para saber se para a atuação a lei me conferiu a discricionariedade. Se ela não tiver me conferido, eu não tenho como atuar de forma discricionária, tá? E aí, esses princípios gerais do direito e esses últimos que eu falei para vocês, né, da autotutela, da discricionariedade, da legitimidade, dos atos, isso aí tudo constitui a informação do nosso tema para que a gente vá avançando ainda mais nessa atuação do controle disciplinar da administração pública, né? Mais temas a gente vai ter, que a gente vai avançar um pouco mais, e aí eu vou passar para vocês agora os seguintes temas. Vamos ver aqui. Os atos normativos também, eles também constituem essa fonte informativa. Os atos normativos são aqueles produzidos pela própria administração, né? Também suportados na lei, suportados na Constituição Federal. Então, a administração produz os seus atos normativos e essa produção dos atos normativos faz com que a administração possa trabalhar as suas atribuições, né, as suas competências, para que a administração tenha esse resultado. Tem uma crítica que se faz, né, se a praxe administrativa, ela funciona como uma fonte informativa do direito disciplinar. Eu, particularmente, eu não concordo com a praxe funcionando como uma fonte informativa do direito disciplinar, porque a praxe é algo que a gente não sabe exatamente qual é a origem, né, qual foi a intencionalidade, ninguém sabe quem produziu essa rotina dentro da administração. Imagina que existe uma rotina da administração que todo mundo trabalha de terno, mas não tem nada escrito em lugar nenhum que é para trabalhar de terno. Aí um dia um servidor resolve vir com a camisa de manga curta, e aí o chefe chama a atenção desse servidor, porque ele veio com a camisa de manga curta e ele sabe que tem uma praxe administrativa, que é todo mundo trabalhar de terno. E aí esse servidor poderia ser processado disciplinarmente porque descumpriu uma praxe administrativa? A meu ver, não, porque isso aí seria uma insegurança jurídica muito grande, porque não se sabe sequer quem foi que inaugurou essa praxe administrativa e qual era a intencionalidade de se trabalhar essa praxe administrativa. Tá bom? Vamos conceituar agora o ato administrativo disciplinar e a sua estrutura jurídica, tá? Importante a gente ver a estrutura jurídica do ato disciplinar para que a gente avance. Os elementos desse ato disciplinar, eu coloquei aqui três elementos que são interessantes. O primeiro é o objeto do ato disciplinar. O ato disciplinar, o objeto dele é o conteúdo desse ato, é exatamente o que ele descreve. Entenda que ato é aquilo que a administração produz ao final do processo disciplinar. O ato administrativo que nós estamos falando é o ato administrativo, especialmente o ato de sancionar ou não o servidor. Independente de ter um ato administrativo também na instauração, que a gente vai falar especificamente quando formos falar de instauração. Mas o objeto é exatamente isso, é o conteúdo do próprio ato disciplinar. E aí eu tenho uma forma. Embora o formalismo moderado seja regência para o processo disciplinar, mas a gente precisa ter uma certa forma, senão ficava uma coisa sem pé, sem cabeça, sem ideia, sem começo, sem meio e sem fim. Então a gente precisa ter uma mínima forma para o ato, a escrituração do ato, né, a apresentação desse ato para ficar sujeito ao controle do controle social desse ato. Ou então o controle judicial também, que é também um tópico que a gente vai falar especificamente. E o outro é o motivo, né, o qual expressa as razões de fato e de direito
que deflagraram esse ato. Por que você produziu esse ato? Tudo isso, se não for atendido, você tem aí uma possibilidade de controle pela via interna ou de controle pela via externa pelo judiciário, que também são aspectos que a gente vai falar com mais atenção, né? E o fim desse tema, que é o fundamento da própria administração pública, que é a preservação do interesse dos cidadãos. Tudo isso chega nesse aspecto. E aí eu vou falar para vocês agora um pouco sobre os atributos, né? Os atributos do processo disciplinar. Nós temos primeiro a presunção de legalidade, que eu já havia falado lá naquela legitimidade, se parece muito um com o outro, né? A presunção de legalidade é que o ato administrativo, enquanto não questionado, ele tem força e funciona, já começa a produzir efeitos, enquanto não for questionado. Se não for questionado nenhuma vez, vai ficar com validade até que isso aconteça. A autoexecutoriedade, ela indica que o ato administrativo, disciplinar, especificamente aqui no nosso tema, quando ele é produzido, ele não precisa de uma chancela de um poder a mais para dar validade. Ele não fica em stand-by aguardando que o judiciário diga que aquele ato pode entrar em vigência. Ele é autoexecutório. Então, quando ele é produzido, ele é publicado, ele passa a ter executoriedade a partir da data que ele descreve. Se é na data da publicação, ou então estabelece um prazo, mas esse prazo é uma conveniência da administração, às vezes é algo que precisa de um ajuste, uma adaptação, algo dessa natureza. Então, a administração tem essa faculdade de estabelecer prazos para a validade. Mas, na hora que publica o ato, assim que publica o ato, ele não carece de nenhuma chancela, de nenhum poder para ter validade. A imperatividade do ato disciplinar, ele precisa ser cumprido quando você aplica uma sanção disciplinar a um servidor, essa sanção tem que ser cumprida. Eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre a razoabilidade, que ela está acompanhando o tempo todo a produção desses atos, está acompanhando o tempo todo a condução desses processos pelas comissões processantes, né, que é a razoabilidade, é uma harmonia entre a lei, né, e a medida administrativa, o fim. Então, a razoabilidade está nessa frequência. Toda vez que nós tivermos um ato administrativo, a gente tem que compreender se ele guarda esses aspectos de razoabilidade. E também os aspectos de proporcionalidade, né? Que é o da adequação, da necessidade e da proporcionalidade estrita. Esse ato é adequado, ele é adequado para produzir esses efeitos, ele era necessário para produzir esses efeitos, né? E ele está nas dimensões adequadas para trabalhar. Isso aí, toda vez que a gente está trabalhando processo disciplinar, eu estou falando disciplinar porque é o específico do nosso tema, mas cabe para qualquer área do direito, né? A razoabilidade e a proporcionalidade estão sempre dando um recado para a gente do que é que a gente tem que trabalhar. E aí, eu vou falar para vocês agora sobre um aspecto interessante, que é o aspecto da competência, né? Para tudo isso acontecer, é preciso que o agente que vai produzir esse ato seja competente para isso. E o vício de competência, ele, em alguns momentos, ele pode desmontar toda a estrutura processual. Porque se, por acaso, esse vício de competência afeta fundamentalmente a produção do ato desde a sua origem, não tem como prosperar e acaba se desconstruindo esse ato. Normalmente, o vício de competência ele ocorre com a antecipação ilegal de competência, ou com a prorrogação ilegal de competência, ou então com a ausência mesmo da competência, né? Quando ocorre a ausência, o indivíduo produz um ato administrativo e ele não tem nenhuma... Ele não foi investido da função para produzir aquele ato. Então, aquele ato que ele produziu não tem efeito algum, porque ele é incompetente. Isso a gente precisa aprofundar quando o ato é um ato discricionário ou o ato é vinculado, mas, via de regra, esse vício de competência ataca diretamente o processo disciplinar. A antecipação de competência ocorre quando o indivíduo tem, assim, falando de uma forma bem mais simples, digamos que o indivíduo foi só sondado pela autoridade nomeadora para um determinado cargo, aí ele acha que ali já é o suficiente, já vai lá para a repartição, já começa a produzir atos. É o que a gente chama de antecipação ilegal de competência, né? Se eventualmente ele não for efetivado naquele cargo e ele não puder convalidar os atos que ele produziu enquanto era incompetente, aqueles atos serão todos perdidos e aí você não tem como avançar. Ou então a prorrogação ilegal, é quando o indivíduo tinha competência, estava lá no cargo e tudo, mas ele foi exonerado e ao invés de ir embora ele continuou produzindo atos, quando ele aí não tinha mais competência. Isso também vai acontecer de quando a outra pessoa, o outro nomeado para o cargo chegar, ele vai se deparar com atos produzidos por prorrogação ilegal de competência, daquele que saiu,
né? E aí ele vai ver se esses atos foram atos vinculados à lei ou se eram atos administrativos discricionários. Os vinculados à lei, possivelmente ele irá aproveitar, porque ele também teria decidido do mesmo jeito. E se por acaso forem atos discricionários, a tendência é que esses atos sejam todos revogados. Lembra que revogação é quando tem discricionariedade e anulação é quando tem vício de legalidade? Vamos avançar aqui um pouco nos defeitos de forma, né? Nos defeitos de forma. O defeito de forma trata-se de uma estrutura formal mínima necessária para ser efetivado. Quando nós produzimos o ato, esse ato tem que ter um mínimo lógica da sua construção, esse ato administrativo, né, que aparece lá com a sanção disciplinar ofertada para o indivíduo ao final desse processo. Então, quando há defeito de forma, como por exemplo a não escrituração desse tema, a não descrição da pena imposta, você coloca lá uma pena, mas não descreve, não tipifica, não coloca quais são os artigos do Estatuto do Servidor que foram violados, né, que foi confirmado durante o processo. Então, esses defeitos de forma. Normalmente, os defeitos de forma, eles podem ser reformados, você pode sanar esses erros, né, esses vícios, e aí aproveitar de novo, ele não necessariamente ele vai inviabilizar o processo, tá bom? E aí, defeitos de finalidade, né, quando, tendo como pressuposto a promoção da regularidade funcional, deve a finalidade estar em harmonia com o interesse público. Toda vez que você tem um ato que ele se desvia do finalismo público, aí você tem um defeito de finalidade. Defeito do objeto, tem-se a punição como objeto do ato. Não pode a autoridade impor sanção disciplinar não prevista no ato normativo. Né? Saiu lá uma sanção de suspensão de 30 dias para o servidor. Não pode a administração aplicar no servidor algo diferente disso, porque ele tem que ser exatamente isso, senão você teria um defeito no objeto. Defeitos de motivo, não pode o ato disciplinar prescindir do seu componente fático. Eu tenho que ter um fato que gerou todo esse processo, e aí, se eu não tenho isso, esse fato, né, se o processo foi construído sem um fundamento fático, né, de uma ação, uma conduta praticada pelo servidor, eu tenho aí um defeito no motivo, né? E aí eu tenho os atos nulos, né, o ato disciplinar nulo. Quando é que um ato disciplinar nulo? É quando ele está gravemente ferido em algum desses atributos, desses elementos que eu falei para vocês aí. Então, se há ofensa a isso, é possível que a gente tenha aí um ato nulo. E o ato anulável é aquele ato que tem ofensas a alguns elementos ou atributos, mas são ofensas que têm a possibilidade de você sanear isso tudo e aproveitar o ato, nem que seja de alguma etapa em diante, né? Então, ele é anulável, mas não necessariamente será nulo, né? E aí, quando ele é aproveitado, eu tenho aqui a ratificação daquele ato, daquela sequência processual, eu tenho a ratificação justamente quando eu faço o saneamento desses atos. Bom, vou conversar com vocês agora, assim, porque trata da matéria substantiva ainda, do início do nosso tema, mas de uma forma bem superficial, vou falar superficialmente, porque mais adiante a gente vai falar com mais profundidade sobre esse tema, que é o tema da prescrição disciplinar. A prescrição disciplinar, que é uma matéria de ordem pública, ela é um momento em que a administração não pode mais efetivar o seu poder punitivo, porque decorrido um prazo, né, previsto na lei, previsto na norma, a administração não diligenciou o suficiente para que essa atuação do servidor fosse reprimida, por exemplo. Então, quando isso acontece, é preciso, por uma questão de segurança jurídica, que em algum momento o indivíduo tenha se cristalize a situação dele, mesmo que ele não tenha uma decisão administrativa dizendo o que é que vai acontecer com ele, qual é a sanção disciplinar a ele que será aplicada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso no tema da prescrição, a gente tem que ter cuidado com isso, por quê? Porque a instauração do processo disciplinar, ela é, por natureza, desassossegadora para o indivíduo. Por isso que é preciso a gente ter muito cuidado no que diz respeito à justa causa para a instauração, que a gente vai falar disso, né? A gente não pode instaurar processo disciplinar assim, sair distribuindo processo disciplinar por qualquer coisa, porque cada vez que a gente faz isso, a gente produz um desassossego dentro da administração, né, protagonizado pelos indivíduos que estão respondendo esse processo. E aí você já começa a ter ofensa ao princípio da eficiência, porque você imagina, um servidor que está num guichê de uma repartição, respondendo a um processo disciplinar, ele não tem a mesma disposição, a mesma disponibilidade para exercer a sua atividade.
Professor Juarez, está dizendo que a gente não deve processar os servidores porque causaria esse prejuízo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa processar com responsabilidade. Saber que quando realmente o componente fático, a conduta, o fato praticado pelo servidor, reclama esse processo, eleger bem a via processual para colocar esse indivíduo dentro desse processo e a gente não ter ali uma perda funcional do indivíduo a partir de uma instauração de um processo sem justa causa. O processo disciplinar, ele tem ele prega tanto no indivíduo que às vezes o indivíduo que está respondendo, o servidor público que está respondendo a um processo disciplinar, ele fica praticamente conhecido no ambiente administrativo como aquela pessoa que responde a um processo disciplinar. Então, às vezes, as pessoas não lembram nem o nome da pessoa, mas lembram que é fulano que responde àquele processo disciplinar. Ele ganha essa identidade. E, às vezes, mesmo pelo princípio da eficiência, quando ao final do processo o indivíduo é absolvido, a decisão não prega nele como pregou a instauração. Então, mesmo ele sendo absolvido, às vezes não toma muito conhecimento da absolvição e ele vai continuar ad eterno aí sendo conhecido como alguém que responde ou respondeu a um processo disciplinar. Então, para as pessoas que trabalham em órgãos de corregedoria, e aí já falando diretamente para os corregedores, os membros de comissão de processo disciplinar, precisamos botar na cabeça, ter em mente que essa atuação de controle disciplinar, ela é uma atividade que ela é, assim, é difícil a gente trabalhar esse tema se a gente não tiver muito zelo, muito cuidado para trabalhar isso aí, tá bom? Bom, agora eu quero conversar com vocês para saber se vocês estão mesmo afiados aí naquilo que a gente conversou, para saber se fixou alguma coisa do que a gente falou, que eu espero que sim. E para a gente ver se a gente fixou ou não esse tema, eu vou convidar vocês para a gente acompanhar aqui um quiz. E esse quiz eu elenquei aqui algumas questões sobre esse conteúdo que eu falei, para ver se a gente consegue fixar um pouco mais esse tema, tá bom? Vamos aqui. Bom, aqui eu coloquei, dentre as opções, qual delas não representa uma fonte de direito disciplinar? E aí eu coloquei opção A, praxe administrativa, opção B, lei complementar, opção C, Constituição Federal, opção D, Constituição Estadual. Vamos comentar aqui com vocês um pouco sobre esses temas, cada um deles, para ver se a gente chega a uma conclusão de qual é a resposta correta disso aqui, né? A praxe administrativa, eu falei para você que era aquela atuação da administração que não tinha uma origem definida, que não tinha um estabelecimento de quem definiu, não estava escrito, né? Então tinha uma certa fragilidade com relação a esse tema da praxe administrativa. A lei complementar são as leis que têm um quórum específico para serem produzidas, são leis que trabalham o tema de qualquer tema do direito de uma forma mais profunda, que regulamentam, que normatizam determinados aspectos da vida, que tem uma força muito forte, uma força específica com relação aos temas que elas trabalham. A Constituição Federal vem antes de tudo isso, ela que fundamenta toda a construção das normas, e a gente está sempre sujeito à Constituição Federal, obviamente, em qualquer que seja a área do conhecimento, nós estamos sujeitos à Constituição Federal. E nós temos as Constituições estaduais, que tratam dos temas dos servidores públicos estaduais também. E aí, nessa cadência, a Constituição Estadual representa para os estados, né, apesar dela também seguir os preceitos da Constituição Federal, ela representa o mesmo fundamento para as leis estaduais, ok? Vamos ver qual é a resposta certa disso aqui? Praxe administrativa. Exatamente o que eu falei para vocês, a praxe administrativa tem muita fragilidade. Então, nessa fragilidade, ela, a meu ver, ela não constitui uma fonte do direito disciplinar. A lei complementar, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, sim, com certeza. Tá bom? Vamos lá? Qual a definição que confirma a utilização dos princípios na fase pós-positivista? Ó, pós-positivista. Letra A. Os princípios servem apenas como inspiração ao legislador. Letra B. Os princípios produzem cogência direta, independentemente de estarem descritos nos normativos. Letra C. Os princípios inspiram o legislador, porém só têm efetividade quando positivados nas normas. Letra D. Os princípios não possuem efetividade jurídica.
E aí, o que você acha? Qual é a resposta desse quiz? Letra B. Nós falamos que os princípios servem apenas como inspiração ao legislador. Os princípios servem apenas como inspiração ao legislador na fase pré-positivista, é lá atrás, no início de tudo. Nós estamos falando lá no início da questão em fase pós-positivista. Os princípios, vou falar C, depois eu volto aqui para B. Os princípios inspiram o legislador, porém, eles só têm efetividade quando positivados nas normas. Isso não é na fase pós-positivista, isso é na fase positivista. A fase positivista que registra essa construção. A letra D diz, os princípios não possuem efetividade jurídica. Quer dizer, uma negativa da efetividade jurídica dos princípios. Isso a gente trabalhou aqui ao início do bloco, exatamente o contrário, eles têm a efetividade. E aí a letra B, que é a resposta certa, diz o seguinte, os princípios possuem cogência direta, isso na fase pós-positivista. Os princípios possuem cogência direta, independentemente de estarem descritos nos normativos. Exatamente. Eles vão atuar, eles vão ter uma resposta direta para aquele tema que você está tratando, independente de estar na norma, tá bom? Vamos seguir? Sobre os princípios administrativos descritos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Vamos ver aqui a letra A. Não se aplicam aos atos administrativos municipais. Artigo 37, tá? Letra B. Necessitam de norma infraconstitucional para gerarem efetividade. Letra C. Não se aplicam aos atos disciplinares militares. E letra D. Alcançam todo e qualquer ente federativo brasileiro. Vamos comentar primeiro aqui a letra A. Vamos comentar. Em seguida, a gente vai perguntar a você mais uma vez qual é a resposta que você acha mais adequada. Não se aplicam aos atos administrativos municipais. Olha, a Constituição é a Constituição Federal. A Constituição Federal e o artigo 37 da Constituição Federal, ela alcança todos os entes da federação. Todos os entes da federação. Então, se ela alcança todos os entes da federação, essa letra A, ela não rima com a pergunta, porque ela diz que não se aplicam. Necessitam de norma infraconstitucional para gerarem efetividade. Ora, nós falamos que os princípios têm aplicação direta. Então, se eles têm aplicação direta, eles não precisam de nenhuma norma infraconstitucional para gerar efetividade, né? Letra C. Não se aplicam aos atos disciplinares militares. Olha, embora os militares tenham normativos próprios, mas todo normativo brasileiro está sob o guarda-chuva da Constituição. Então, todos eles têm que submeter à Constituição. E o artigo 37, que trata dos princípios da administração pública, ele trata não só da administração pública civil, mas também da administração pública militar. Então, segura aí. D. Alcançam todo e qualquer ente federativo brasileiro. Já falei exatamente no começo que alcançam todos, o artigo 37 alcança todos as instituições, os entes federativos, alcançam tudo. Então, já com esse mamãozinho com açúcar que eu passei para você aqui, qual é a resposta? Vamos ver. Letra D. Alcançam todo e qualquer ente federativo brasileiro, né? Esse foi o nosso quiz. Então, vamos lá. Nós vamos, finalizando aqui esse bloco já, né, dizer para vocês do que é que a gente tratou. A gente tratou sobre os fundamentos do processo disciplinar, a gente tratou sobre as fontes do processo disciplinar, trabalhamos ali alguns atributos, alguns elementos desse processo disciplinar, e aí a gente verificou também a aplicação, a cogência dos princípios, e no bloco seguinte a gente vai tratar mais, vamos aprofundar a temática desse processo disciplinar ao longo de todas as nossas abordagens aqui. Então a gente se encontra num outro bloco para tratar de um outro tema, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.